Fala, plantoneiros, tudo bem por aí? Espero que sim. Então, dando continuidade ao nosso ciclo aqui de pediatria para clínicos, para ajudar aqueles plantonistas que, dando um plantão de clínica médica, têm que atender crianças, para tentar ajudar e melhorar a segurança das crianças e do médico. Vamos discutir um assunto agora aqui que é bastante comum e bastante prevalente nos nossos atendimentos de pediatria, que é o broncoespasmo, a asma, beleza? Vem comigo aí depois da vinheta. Bom, plantoneiros, então a gente vai discutir aí o broncoespasmo se embasando no novo GINA aí de 2022, né? Global Initiative for Asthma aí. E vamos lá. Vejam comigo aqui nesse primeiro slide. Então, o que temos aí, ó? O que a gente tem que observar numa criança lá que chega pra gente com broncoespasmo, né? Então, quais os sinais, né? Sinais, aquilo que a gente vê, né, na criança. Então, ela vai ter sibilos, vai estar taquipneica, um tempo de expiração, tempo expiratório prolongado, né, T-ESP maior que T-INS, ou T-INS menor que T-ESP. Esse é um sinal de gravidade que a gente olha na criança, certo? Tem tiragem, pode apresentar tiragem, a gente tem que olhar aí tiragem intercostal entre as costelinhas, tiragem de fúrcula e subdiafragmática. Tem até uma relação de gravidade nessa sequência que eu coloquei. Tiragem intercostal, um paciente fala pra gente, né? Ele fala que está com falta de ar, que está cansado, que está sentindo chiado no peito, etc. História. O que é bom a gente colher na história, né? Se é precedido ou não por IVAs, né? Porque aí a gente vai, numa criança pequena, a gente vai ficar, a gente vai avaliar esse chiado como uma bronquiolite e não um broncoespasmo, uma asma, né? É que para crianças pequenas a gente não pode fazer esse diagnóstico de asma ainda, né? Por isso que a gente fala que ela está com broncoespasmo, né? Se tem recorrência, se ela já teve isso outras vezes, se melhora com o uso de bombinhas, uma criança maior, com 4, 5 anos, que já usou bombinha, a mãe refere para a gente que não é a primeira vez que ela chia, que tem que vir ao pronto-socorro para fazer inalação, etc. e tal. Já foi no pneumologista, né? Tudo isso ajuda a gente a pensar que essa criança está tendo um broncoespasmo e aí então fazer o tratamento. Se ela tem alguma alergia conhecida, de repente ela tem uma alergia conhecida, entrou em contato com aquele alérgeno e aí começou a chiar, então aí no caso seria um broncoespasmo de origem anafilática, né? E se ela acompanha com o pneumologista. Ok? Beleza. Bom, após tirar essa história e examinar o paciente, a gente tem que pensar também alguns diagnósticos diferenciais, certo? Veja comigo aqui nesse slide. Então, quais são os diagnósticos diferenciais que a gente tem que pensar e tentar excluir nesse paciente, né? Laringite, uma insuficiência cardíaca descompensada, uma aspiração de corpo estranho ou então uma bronquiolite, como eu já tinha falado anteriormente. Complicações, quais são as complicações? Ele pode estar com uma anafilaxia, né? Além do broncoespasmo, pela alergia, ela pode também estar com anafilaxia, pode ter uma pneumonia associada, né? Ou então um pneumotórax, né? O que a gente tem que fazer? Tentar classificar a gravidade dessa crise, né? Isso é uma atitude bem clínica da gente fazer, tá? E é isso que eu vou tentar expor agora aqui, duas maneiras, duas tabelinhas, né? 2 scores de gravidade. Tá? Então veja comigo aqui. O primeiro score eu coloquei aqui o do GINA agora em 2022, certo? Quais os prós e os contras aí de usar esse GINA? Vamos dar uma olhada aqui, né? Então lá, ele vai usar quais parâmetros para classificar esse paciente. Então ele vai usar aqui na primeira coluna, ó, o comportamento do paciente, a frequência respiratória, o uso de musculatura acessória, a frequência cardíaca e o pico de fluxo expiratório, né? O que tem de desfavorável nessa classificação do GINA? Justamente
o pico de fluxo aí expiratório, porque é um aparelhinho que não é, embora seja uma coisa simples, mas não tem em todo lugar, e principalmente para gente que está fazendo aqui uma aula para clínicos atuando como pediatras, acho complicado você estar num lugar que não tem nenhum departamento de pediatria separado e vai ter lá um aparelhinho para fazer PFE. Mas enfim, vamos discutir aqui, certo? Então, uma asma leve e moderada, em relação ao comportamento, o paciente está bem, né? Fala frases, está sentado, não está agitado, não demonstra nenhum desconforto, né? A frequência respiratória está algo aumentada, o uso de musculatura acessória não tem, a frequência cardíaca está menor que 120, é lógico que para pediatria a gente tem que ver os cortes de frequência cardíaca, né, conforme a idade, né? E o pico de fluxo respiratório está maior que 50%. Beleza. Já uma asma, isso é uma leve e moderada. Já a asma grave, por essa classificação do GINA, o paciente fala palavras, ele fala através de palavras, eu não estou assim, entendendo? Ele não fala a frase corrente igual a gente fala normalmente, né? Ele tem uma frequência respiratória aumentada, né? A gente tem que ver o corte para as idades na pediatria. Musculatura acessória tem uso, a frequência cardíaca está aumentada e o pico de fluxo respiratório está menor que 50% do predito, ok? E se o paciente está sonolento, confuso, tórax silente, esse paciente está com uma asma ameaçante à vida. Legal. Vamos agora para a segunda tabela que eu fiz aqui para a gente classificar a asma, de classificação da asma. Essa daqui eu acho mais legal porque ela depende exclusivamente de parâmetros clínicos e de fácil acesso lá no nosso atendimento, ok? Então, olhe na primeira coluna quais são os parâmetros que essa tabelinha do PRAN, né, usa para a classificação da asma. Então, se o paciente tem retração de fúrcula, sim ou não, se o paciente tem retração subclavicular, sim ou não, se ele tem sibilos, como está a entrada de ar do paciente e como que está a saturação, ok? E conforme você vai graduar sim ou não esses achados de exame físico e da saturação, você vai pontuar esse paciente. Então, retração de fúrcula, se tiver ausente, não pontua. Se tiver presente, pontua 2. Retração supraclavicular, ausente 0. Bom, enfim, deu uma olhada aí, viu como é que é? Conforme você achar isso no seu paciente, você vai ver o score ali de 0 a 4, leve, de 5 a 8 moderado, de 9 a 12 grave e maior que 12, paciente aí em insuficiência respiratória, em risco de insuficiência respiratória, certo? Por que isso é importante? Isso é importante porque conforme a gravidade, a gente vai lançar mão de um tratamento específico para aquele tipo de gravidade, beleza? Então a gente tem aí avaliações objetivas que a gente pode fazer, né? Porque aquelas avaliações ali são um pouco subjetivas, porque elas dependem da avaliação clínica do médico no paciente. Se tiver menor que 92, é um preditor de hospitalização, né? A gente tem que ficar esperto aí se o paciente chegou ali, desaturando, com uma saturação menor que 92%, a gente já tem que pensar que esse paciente tem que melhorar bastante para a gente não pensar em internar esse paciente. E se ele chegou com uma saturação menor que 90%, ele precisa de um tratamento mais agressivo, é um paciente que já está grave, tá? Gasometria arterial. A gente não faz rotineiramente para pacientes, né, com asma, só naqueles casos que a gente vai ter que internar, ou então que está muito ruim, que a gente vai ter que internar na UTI, aí sim a gente pode lançar mão da gasometria, certo? Raio-x de tórax. Raio-x de tórax só se o paciente estiver junto com esse quadro de sibilância, se ele tiver febre, se for uma sibilância localizada, que a gente vai pensar aí que não é um quadro, uma hiperreatividade, né? É um quadro aí, uma pneumonia, coisa do tipo, ok? Então vamos agora para o tratamento, como que nós tratamos, né?
o pacientezinho que chega para a gente lá com asma, que chega com sibilância, que chega com falta de ar no pronto-socorro, certo? Então, os pacientezinhos com asma moderada ou grave, né? Nós vamos tratar lá, ó, qual que é o tratamento de escolha? Beta-2 agonista de curta duração inalatório, ok? Eu coloquei opções aí de como você pode fazer esse beta-2 inalatório, certo? O de escolha, o preconizado como melhor, mais efetivo e até mais barato pelos estudos, pelas evidências científicas, é o salbutamol spray, certo? Dosimetrado. Então, qual que a gente usa para criança? A gente usa o salbutamol spray 100 microgramas por jato. Algumas apresentações são 120, mas aquilo é por causa do recipiente, de remédio mesmo ali, de salbutamol, são 100 microgramas por jato. O que o GINA preconiza? 2 a 10 puffs. Legal, para pediatria isso fica um pouco confuso. Ok, como que a gente pode pensar? Em relação à Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Lá eles falam que pode ser um puff a cada 3 kg, com um máximo de até 10 puffs. Isso fica legal para a gente na pediatria, porque uma criancinha de 3 kg você vai fazer um puff, 6 kg, 2 puffs, 9 kg, 10 kg, 3 puffs e assim por diante. Geralmente não uso menos que 2 não, viu? Mesmo se for uma criança bem pequena, mesmo porque é mais difícil uma criancinha com asma, tão pequena assim, né? Mas isso é de fundamental importância, por quê? A gente tem que saber a dose correta para dar a dose efetiva, porque senão a gente faz subdose, corre o risco de fazer subdose e achar que aquele paciente não melhorou. Então, estipular uma gravidade maior do que o paciente tem na verdade. Na verdade, ele não está tão grave, ele apenas não foi tratado corretamente. E aí, às vezes, a gente pode tentar pensar em internar uma criança que não precisa ser internado. Ela apenas não foi tratada com a dose efetiva, com a dose plena que deve ser feito. Agora, nessa época do Covid, foi significativa essa mudança do tipo de inalação que a gente fazia para os pacientes, né? No hospital que eu trabalho principalmente. Com o advento do Covid, a gente teve que parar de fazer inalações para criança com nebulização e teve que usar o dosimetrado. Aí a gente teve que fazer uma correção, teve que fazer um estudo para poder fazer a dose correta, porque eu escutava de alguns colegas que preferiam, que ainda preferiam a inalação com salbutamol, até mesmo com fenoterol, com Berotec, que achava que o salbutamol spray dosimetrado ele não era tão efetivo. E buscando a explicação de por que essa sensação, a gente viu que era porque não estava fazendo a dose correta, certo? Então fica aí, ó, um puff a cada 3 quilos, certo? A gente pode lançar mão também da nebulização com salbutamol gotas, né? A soluçãozinha lá, 5 mg por ml, certo? E como que a gente pode fazer? Esse daí a gente pode usar uma gota a cada 2 quilos até 20 gotas para o paciente, certo? Tem também o salbutamol nebulez, mas esse não vejo muito isso em pronto-socorro, mas se no lugar que você trabalhar tiver, o salbutamol nebulez de 2,5 mg cada 2,5 ml é meio flaconete a cada 10 quilos, né? Podendo usar até 1,5 flaconete. Então, se a criança pesar 10 quilos, até 10 quilos, meio flaconete. Se pesar de 10 a 20, um flaconete. E se pesar mais que 20, 1,5 flaconete. Eu tenho uma certa reserva com medicações na pediatria que usam essa graduação larga de peso. Então, tipo assim, de 0 a 10 quilos, meio flaconete. De 10 a 20, um flaconete. Então, se pesar 11 ou pesar 19 ou 20, vai usar a mesma quantidade. Eu prefiro as soluções que a gente faz conforme o peso. De 1 a 1 ou 2 a 2 no máximo, aí, né? 3 a 3. Né? Agora, de 1 a 10, eu acho uma variação muito grande. Tá? Mas está na mão. Qual a outra opção que ainda tem em alguns hospitais, mas que está sendo descontinuada, que não vai ter mais para vender, né? É o fenoterol, né? O bom e velho Berotec,
5 miligramas por ml. Esse você pode fazer de uma gota a cada 3 ou uma gota a cada 5 quilos, até 8 gotas, ok? Isso para paciente com crise moderada ou grave. Lembrando que a gente pode repetir esses ciclos de inalações a cada 20 minutos, 3 ciclos a cada 20 minutos. Então, uma criança lá com está fazendo 4 puffs, pelo peso dela, você faz 4 puffs, espera 20 minutos, mais 4 puffs, espera 20 minutos, mais 4 puffs. Foram 3 ciclos, ok? Pode ser repetido. O que mais que é preconizado para o tratamento da crise moderada a grave para o tratamento no pronto-socorro? Veja aí nesse outro slide. Corticoide sistêmico. Como que nós podemos administrar o corticoide sistêmico para o paciente com asma, né? A prednisolona, xaropinho, de 3 mg por ml. A apresentação é única, só tem essa apresentação do xaropinho. 1 a 2 mg por quilo, até o máximo de 40 mg, né? 13 ml. Ou seja, é o peso dividido por 2. Pesa 10 quilos, vai dar mais ou menos entre 1 e 2, vai dar 1,75 mais ou menos, miligrama por quilo, ali no ataque, ok? Então, é o que você vai dar em ml até no máximo de 13 ml. Então, 10 quilos, 10 por 2, 5. 5 ml VO. 20 quilos, 10 e por aí vai, certo? Pode arredondar para mais, né? Se bem que 15 dá para dar 7,5 também. Ok. Outra forma de administrar o corticoide sistêmico é metilprednisolona, 2 mg por quilo, até um máximo também de 40 mg, que é o Solumedrol. E ou então a hidrocortisona, 10 mg por quilo de ataque até um máximo de 200 mg, EV. Prednisolona VO, metilprednisolona ou hidrocortisona, opções para se fazer EV. Tem diferença? Não, o estudo mostra que não tem diferença. Pode ser dado VO ou EV. Para uma criança que não está tão grave, que consegue engolir, que não está vomitando, que não vai ter um desconforto, piora do desconforto, é melhor você dar VO nesses casos do que EV. Porque às vezes pegar um acesso dessa criança pode fazê-la ficar mais irritada, mais nervosa, aumentar a frequência respiratória e isso piorar o desconforto dela, ok? O que mais que podemos fazer? Agora só para crise grave, aquele paciente que está com crise grave. O paciente com crise grave, além da inalação com beta-2 e do corticoide sistêmico, a gente também tem que lançar mão do anticolinérgico inalatório. Qual que é o anticolinérgico inalatório? O brometo de hipatrópio, certo? O Atrovent. Como que se prescreve o brometo de hipatrópio? Da seguinte maneira: crianças menor de 1 ano de idade, 10 gotas. Entre 1 ano e 10 anos de idade, 20 gotas. E maior que 10 anos, 40 gotas. Esse daqui, muito provavelmente, a gente vai ter que fazer a inalação com nebulização, certo? Porque não é em todo lugar que vai ter o hipatrópio spray dosimetrado, certo? Então, como que a gente vai fazer para o paciente com crise grave? A gente faz lá o beta-2, os puffs, e na sequência pode colocar a nebulização com o hipatrópio, com o Atrovent, nome comercial, ok? E para o paciente com crise grave também, da mesma maneira, o hipatrópio, 3 ciclos de 20 em 20 minutos, ok? E também para o paciente grave podemos lançar mão do sulfato de magnésio 50%, só para maiores de 4 anos de idade, né? É onde tem evidência do benefício do uso dessa medicação, certo? E como que faz o sulfato de magnésio 50%? O estudo mostra que a segurança está entre 25, segurança e efetividade entre 25 e 75 mg por quilo. A gente lança a mão do meio aí, do meio termo, 50 mg por quilo, certo? Então é o peso vezes 0,1 ml, 0,1, né? Em ml de sulfato de magnésio 50%, que é a apresentação que geralmente tem no mercado. Existe também uma apresentação de 10%, mas vamos falar de 50%, que é a que mais tem nos hospitais por aí, né? Então,
Vamos pensar aqui, ó, um paciente de 10 quilos, 10 vezes 0,1, 1. Então a gente pega 1 ml de sulfato de magnésio 50%, mais o peso vezes 5 de soro fisiológico. 10 vezes 5, 50 ml. 1 ml de sulfato de magnésio, mais 50 ml de soro fisiológico, 0,9%, e corre isso EV em, no mínimo, 20 minutos. Não pode ser num tempo menor do que 20 minutos, certo? Nessa formulazinha que eu coloquei aqui, dessa maneira, tem que ser corrido em no mínimo 20 minutos. Pode colocar para correr em 25 minutos para ter segurança, para diminuir os efeitos colaterais que podem ser advindos da administração do sulfato de magnésio, que um deles, inclusive, é a diminuição da frequência respiratória. E é isso que você não quer que aconteça num paciente que você está tratando de asma grave, certo? Então é isso, moçada. O que eu queria conversar com vocês sobre broncoespasmo na criança era esse bate-papo rápido, enfatizando principalmente que vocês observem o grau de desconforto e esforço respiratório, dispneia dessa criança e que façam o tratamento conforme o grau de gravidade da crise e o tratamento da forma correta, usando de forma correta, na dose correta, as medicações para poder tirar o paciente da crise. Ok? Muito obrigado, até a próxima.